Olá, boa noite, bem-vindos ao webinar Papo de Consórcio, um evento digital promovido a partir da parceria entre a House, da Gazeta do Povo, e a Ademicon, holding da Ademilar, pioneira em consórcios imobiliários, com 30 anos de história. O papo hoje vai ser muito bom. Bom, a pandemia da Covid-19 nos fez repensar uma série de atitudes, da forma como a gente trabalha, como a gente se locomove, como moramos, e também a forma como investimos, e a necessidade de se ter um planejamento financeiro bem estruturado. Porque realizar sonhos, seja a compra de um imóvel, de um carro, ou a garantia de um futuro mais confortável, existe um plano bem traçado. Para debatermos o planejamento financeiro e como o consórcio se insere como meio para aquisições importantes na vida de uma família, temos aqui na sala hoje um trio. A Tatiana Chukowski-Reichmann, que é CEO da Ademicon, o Anderson Brito, gerente comercial da Ademicon, e o Adriano Bruni, diretor comercial da Ademicon. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada a vocês. Obrigada, gente. E antes da gente iniciar o webinar, eu vou registrar que o nosso bate-papo aqui já está aberto, né? E vocês podem mandar as perguntas que a gente vai respondendo durante o tempo em que a gente estiver no ar. E a nossa intenção hoje é desmistificar e aprender tudo sobre a modalidade de investimento, né? Que é tão forte e popular no Brasil. E a nossa intenção é que vocês entendam todos os caminhos, assim, todo o beabá do consórcio. Por fim, eu destaco que esse webinar é apenas uma parte de uma parceria que conta com conteúdo extenso, com matérias e podcasts produzidos por House. Aqui nos comentários a gente vai deixar os links para você acessar e ter ainda mais informações. Mas agora, vamos de papo, então. Eu vou fazer uma primeira questão e vou trazer uma primeira questão e a gente vai começar essa conversa. Bom, como a gente se comprometeu aqui a explicar o beabá do consórcio, eu não tenho como deixar de fazer essa pergunta. Vou começar com a Tati e fazer essa pergunta de como surgiu o consórcio, qual é o conceito do consórcio. Uma pergunta bem simples, né? Mas para a gente iniciar esse nosso papo de consórcio. Bom, boa noite a todos. Essa pergunta é ótima porque é a base, é de onde tudo começou. Essa jabuticaba brasileira, como a gente gosta de chamar, porque é um produto totalmente brasileiro, um produto que nasceu em 1960 para fornecer crédito. Então, esse foi o objetivo principal de formar o consórcio. Mas, em poucas palavras, explicando o que é o consórcio, é um grupo de pessoas que se unem e que todo mês paga-se uma parcela. E no mesmo mês, nós temos de uma ou mais contemplações, por sorteio e lance. Depois de contemplado, o consorciado pode usar esse crédito para aquisição do bem que ele escolheu inicialmente para o consórcio. Comprando esse bem, ele passa a continuar pagando a dívida e o bem fica em garantia. Quando ele quitar a dívida, o bem passa a ser totalmente dele. Então, se nós somos nós 4 aqui, 4 pessoas pagando as parcelas todo mês. Todo mês, um sai pelo sorteio e o outro que der o maior lance, vamos dizer assim. No mês seguinte, todos pagam e sai mais 2, ou um, dependendo de cada grupo, do prazo da parcela. Então, é um produto super antigo, mas totalmente atual, porque é um compartilhamento. Nós gostamos de chamar de uma compra compartilhada. É todos juntos pelo mesmo objetivo pessoal e familiar, que é a aquisição de bens. Em resumo, é isso que é o consórcio. Mas ele vem desde 1960, passando por grandes transformações. Primeiro, era só consórcio de carro, veículos pequenos, e depois passou para imóveis, veículos pesados, serviço. Hoje o consórcio serve para N categorias e nós hoje temos a possibilidade das famílias continuarem adquirindo bens através do financiamento, né, do investimento consórcio. Muito bem. Não sei se o Bruni
quer complementar algum ponto? Boa noite também? A todos, prazer estar com vocês aqui. Eu acho que o que dá para complementar é que o consórcio ele possui uma legislação específica, uma lei federal, né, e que ele é regulado pelo Banco Central. Isso também dá uma grande credibilidade para o segmento e para o nosso negócio, pois todos podem ter acesso e consultar as informações através do Bacen, que faz rigorosas fiscalizações para ver se, né, as administradoras estão administrando esse grupo de pessoas, o dinheiro das pessoas, né, de maneira eficaz, de maneira muito transparente, para que todos possam adquirir seus bens aí ao longo do tempo. Acho que isso que eu adicionaria ao que a Tati comentou até esse momento. Perfeito. Eu tenho um outro fator, sabe, Bruno, que eu acho bem interessante. Boa noite a todos, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, falando sobre o consórcio. Eu acho que a igualdade ela é muito legal também no consórcio, sabe? É um instrumento isonômico de igualdade que permite que as pessoas adquiram os bens em igualdade de condições. Então, todas que estão naquele grupo, naquele prazo, naquela condição comercial, digamos assim, vão comprar o bem na mesma igualdade. E quando você olha a lei, a 11.795, que é a lei que trouxe um regulamento, um regimento bem legal para o consórcio, trouxe toda essa segurança que a Tati comentou e que você falou também, ela, no primeiro parágrafo dela, ela mostra que ele é um instrumento social. Eu acho que isso é muito legal. É um instrumento que permite as pessoas a comprarem bens. E isso você mostra o quanto é possível para todo mundo estar adquirindo aquele bem que deseja através do consórcio. Então, eu acho uma coisa muito legal essa questão da igualdade e da acessibilidade. Puxa, que interessante. Uma visão bem importante, bem bacana. Eu queria colocar um outro ponto. Bom, o consórcio, a gente enxerga ele como um investimento, né? Mas antes da gente investir, é preciso ter um planejamento, né? E acho que essa questão do planejamento financeiro, tenho certeza que ela ficou ainda mais evidente nesse período que a gente tem passado aí pela pandemia, né? Eu queria fazer essa pergunta para o Bruni. Qual que é o principal entrave para iniciar um comportamento financeiro assim mais próspero, para você ter esse planejamento e conseguir realizar esses sonhos e ter essas conquistas, né? O povo brasileiro tem uma característica muito interessante, que é o de não poupar. É cultural. O brasileiro realmente, ao longo da nossa história mais recente, ele se mostra um povo que não poupa, ele não tem essa cultura. E o consórcio serve justamente para isso. Primeiro, como essa ferramenta de poupança. E a partir do momento que você trata como poupança, você já começa o teu planejamento. Você não ter urgência ou emergência faz com que você saia de juros ou acabe tendo que se condicionar ao que o mercado te entrega de oferta de crédito, e você, né, que vai acabar escolhendo a tua opção. Então, o planejamento entra nisso. Você vai fazer um planejamento num consórcio que ele tem prazos variados, parcelas também variadas, a faixa de crédito vai de acordo com a tua necessidade. Então, assim, não existe nenhum entrave para você entrar no consórcio. O que você precisa é saber o quanto você pode hoje dispor do teu salário ou da tua renda para iniciar o teu projeto de planejamento. Eu consigo hoje, através de R$400, nós temos planos, por exemplo, no imóvel, que já te condiciona a compra de uma carta de crédito. Aí, com ela, o que você vai fazer? Aí tem inúmeras opções: construção, reforma, ampliação do próprio casa que você tem, ou um upgrade, como a gente fala, a compra de um bem maior, a compra de um bem para locação. Então, o planejamento está nisso, e não só no imóvel, também a parte de automóveis, da mesma maneira. Então, o consórcio, dentro desse planejamento, ele se mostra muito flexível e adaptável a cada um. Acho que esse é o grande ponto. Você acaba tendo condições de fazer o planejamento de acordo com o que você pode pagar de parcela ou com a tua necessidade de crédito para esse projeto que você está imaginando fazer. Acho que esse é o ponto principal. É um planejamento de vida, né? Nós gostamos de dizer que famílias fazem esse planejamento para aquisição de bens através do consórcio.
passa a ser uma filosofia familiar que vem passando de avós para os pais, para os filhos, famílias que conquistaram muitos bens através do consórcio e que assim continuam, fazendo patrimônio. Nós falamos bastante em carteira de aluguel através de consórcio, como uma aposentadoria imobiliária, né? Conseguir viver um futuro tranquilo através de aluguel pelo consórcio. Também a facilidade de poder usar o FGTS somando ao produto consórcio faz com que dê mais oportunidades. Comprar um imóvel na planta com outro bem em garantia, uma opção que existe há pouco tempo, mas que abre aí um leque maior de oportunidade. E quando a gente olha para o pesado, o planejamento da troca da frota, de trazer maior quantidade, aumento de frota, para que isso traga mais benefícios para as empresas. Hoje, você consegue fazer um planejamento de vida, exatamente, profissional e familiar através do consórcio. É bem isso mesmo, Tati, e acho que, complementando isso que o Bruno falou e que você falou também, tudo passa pelo orçamento, né? Então, o poder da parcela, o que a parcela mensal dentro de uma empresa, dentro de uma família bem administrada, pode trazer de benefício para ela no futuro, através do consórcio, é imenso. Mesmo porque não existe carência para concorrer. Então, quando a pessoa ou quando a empresa faz a contratação, adere ao produto, feito o estudo dentro do seu orçamento, ela já está realizando o seu projeto. E a partir do primeiro mês, ela já está concorrendo mensalmente, sorteio e lance. Então, ela tem a possibilidade, sim, de adquirir um bem, por exemplo, com 10% dele pago, com 20% dele pago. Por quê? Porque ela vai maturando esse projeto. E, como eu sempre gosto de falar, o consórcio é fazer o tempo trabalhar a seu favor. Então, quanto mais oportunidades as pessoas, e quanto mais cedo elas se prepararem, e as empresas também identificarem que o consórcio é uma ferramenta poderosa nesse sentido, faz todo sentido a questão do planejamento. Por isso que eu gosto muito do produto, ele possibilita muito isso. E serve para todo mundo, né, Anderson? Como nós temos vários grupos com créditos diferentes em todos os segmentos, a pessoa pode ver exatamente o que está dentro do orçamento dela e casar o crédito com a parcela e o prazo. Então, isso faz com que a gente consiga atingir um leque enorme da população brasileira que pode adquirir através do consórcio. Tanto classe A, B, C, D, não importa. Desde que caiba no orçamento, ela pode adquirir o consórcio. É muito legal. E ele se enquadra na pessoa física, na pessoa jurídica, em todos os perfis. E vocês citaram uma coisa muito interessante, que é essa de família, né? O consórcio tem essa cultura familiar, passa de pai para filho, é aquele que compra o primeiro carro para o filho. Hoje nós temos muito, na parte de automóveis, a questão dos aplicativos, né? Carros de aplicativo também serve muito para ajudar esse pessoal que deixa de pagar um financiamento e pode estar aderindo ao consórcio enquanto já está com o seu carro para melhorar, para passar para o Uber Black ou para outras categorias, né? Que todo mundo quer sempre estar melhorando. Então, de alguma maneira, a gente usa muito para todos esses perfis. E quando você falou do veículo pesado, o consórcio dentro do planejamento de uma transportadora, também até de pessoas que lidam do agronegócio, que está super em alta hoje, ele funciona muito bem, porque você deixa de utilizar o capital que eles podem estar priorizando para outra coisa, o capital bancário, e já fazem essa programação das suas frotas através de consórcio. A hora que eles precisarem de um crédito urgente para, às vezes, comprar insumos ou ampliar a sua estrutura física, eles vão atrás de um banco. Mas a sua frota, ele vai estar adquirindo de maneira planejada, organizada, seja na renovação, porque tem muito disso, né? A necessidade de estar renovando os caminhões, tratores, implementos rodoviários, máquinas de construção. Então, isso também faz todo sentido como planejamento dentro das empresas. Então, o consórcio realmente é uma ferramenta fundamental para isso.
E sem fronteiras, né? Tem muitas possibilidades, né? Tem. Inclusive, eu estou olhando aqui uma pergunta. Olha como é legal que o planejamento, Bruni, ajuda até mesmo alguém que lá no passado contratou, por exemplo, um financiamento a um custo mais elevado. Tem uma pergunta aqui da Cíntia que ela fala isso. A gente pode fazer a quitação do financiamento imobiliário com uma carta de crédito? Pode. Então, hoje, Cíntia, muita gente que contratou um financiamento lá atrás por uma necessidade, porque, né, Tati, a gente vê que o consórcio e financiamento não são concorrentes. São dois caminhos que levam para o mesmo objetivo, a aquisição de um bem. E em algum momento, a pessoa tem que decidir, de repente, por uma necessidade extrema, uma urgência, o financiamento. Mas hoje, através de um consórcio, ela pode sim quitar esse financiamento que está com juros mais elevado e trabalhar com consórcio somente com taxa de administração. Então, isso também é planejamento. Você rever aquilo que você tem, que você contraiu, e analisar possibilidades de você diminuir, tanto em tempo, quanto em valor de parcela ou em custo final, aquilo que você contratou no passado. Muito bom. A compra de imóvel no exterior, né? Hoje também nós temos essa possibilidade, desde que você tenha, né, um outro imóvel aqui no Brasil para estar dando como garantia, mas é uma possibilidade também. Então, é mais uma aplicação do nosso produto. Ele acaba trazendo uma diversidade de oportunidades para aquisição, seja do imóvel ou até mesmo, né, do nosso Motors, que a gente chama, muito vasta e certamente atende justamente a necessidade de cada um. Ele é customizável, é isso que eu costumo dizer. O consórcio é um produto customizável, em parcela, em faixa de crédito, e também o tipo de produto que você precisa ou que você está se organizando para comprar. Legal. Bruni, isso que você falou agora, imagine só, por exemplo, no contexto de variação cambial. A pessoa hoje que deseja investir comprando imóveis nos Estados Unidos para locação, vamos chamar em Orlando, por exemplo. Se ela tiver hoje um imóvel aqui no Brasil e tiver um consórcio, o que ela pode fazer? Deixa esse imóvel como garantia, faz a aquisição, aluga o imóvel, compra o imóvel em dólar, aluga em dólar, só que paga a parcela em real, fugindo da variação cambial. Então, isso é um outro detalhe fundamental. As possibilidades de leque, quando a gente olha na questão de investimento e de planejamento, são inúmeras. Por isso que eu falo que tudo que, às vezes, as pessoas falam, consórcio não é investimento. É investimento, sim. Porque tudo que você faz na proporção de buscar um retorno para algum momento da sua vida é investimento, certo? Então, se isso não for encarado como formação de patrimônio, como aumento de patrimônio e estratégias comerciais, é muito legal o poder da ferramenta. Então, e o inverso também é possível, né? A gente escuta muitas pessoas que vão morar fora do país. Perfeito, Tati. Para juntar valores para aquisição do bem no Brasil, né? E você só precisa ter um CPF para poder comprar um consórcio. Então, mesmo que você não esteja morando no Brasil, você pode adquirir uma cota, um crédito de consórcio e pagando mensalmente, na hora que for contemplado, adquirir um bem no Brasil sem problema algum. Isso é super possível e acontece bastante. Muito legal. Eu queria aproveitar... Porque ganha o poder de compra. Porque imagine, hoje um euro 7 vezes mais, um dólar também 6 e pouquinho. Veja a diferença com o poder de compra que essa pessoa que mora fora vem para o nosso país. É isso mesmo. Com certeza. Queria aproveitar nessa questão que a gente iniciou ali sobre investimento. Tem uma pergunta da Kelly aqui, que ela coloca como funciona o consórcio como investimento. Então, acho que a gente podia explorar um pouquinho mais essa questão para a gente entender. Quer responder, Bruni? Eu acho, Anderson, você pode explicar para o pessoal, principalmente aquela questão da correção do INCC ao ano, acho isso bem legal, porque hoje, só vou começar aqui o assunto, hoje você aplicar em poupança, no último ano ele acabou sendo prejuízo para quem tinha dinheiro na poupança, porque ela teve correção inferior à taxa de inflação. Então, isso se mostrou um investimento ruim. No consórcio, o Anderson pode explicar bem para a gente. Como nós temos as correções anuais da carta de crédito, acaba esse teu valor sendo sempre ampliado, ele está em crescimento, o que mostra que é um investimento mais rentável. Mas o Anderson é mais do que especialista nesse assunto. Legal, obrigado, Bruni.
Na verdade, as pessoas, quando procuram o nosso produto, elas têm que ter uma noção de que o valor, o dinheiro investido no consórcio tem muito valor, porque nós estamos falando aqui de várias possibilidades de uso. Então, seja antes da contemplação ou após a contemplação, você vai perceber que você pode utilizar teu crédito de diversas formas. Como nós falamos agora aqui, a quitação, uma propriedade, uma reforma, uma construção, imóveis para locação, enfim, uma série de situações. Porém, antes da contemplação, o que acontece? Acontece que você, anualmente, o consórcio ele atualiza o teu poder de compra. Então, por exemplo, vamos citar um exemplo aqui de um crédito de R$100 mil, que tem uma parcela em torno de R$400 por mês. Durante um ano, você pagou 12 parcelas de R$400, você investiu nesse teu projeto 4.800. No final do ano, você não foi contemplado. Existe uma atualização desse poder de compra através do Índice Nacional da Construção Civil, que é o INCC. No ano passado, esse índice foi em torno de 8%, mas historicamente, nos últimos 10 anos, em torno de 6,5%. Digamos, pegando o exemplo do ano passado, a gente verifica que o crédito, que era de 100 mil, passou a ser 108. Ou seja, o cliente, a pessoa investiu em parcela 4.800 e, por não ter sido contemplado, sofreu uma atualização no poder de compra dela de R$8 mil. Se você pegar somente esta fração, 12 parcelas de R$400 por mês, para ter 8 mil de bonificação, se você colocar numa calculadora financeira, você vai ver que a pessoa teria que aplicar esses R$400 a 9% ao mês, que é uma aplicação que não existe hoje em nenhum lugar. Né? Então, veja, você tem um prêmio de atualização, mesmo não sendo contemplado, com essa atualização do teu poder de compra. E isso é ano após ano. Claro que essa atualização reflete na parcela do próximo ano, e assim sucessivamente. Mas mesmo antes da contemplação, Bruni e Tati, o ganho financeiro, como investimento, ele é muito claro. E atualiza, porque atualiza tudo que ficou, né? Tudo que foi pago. E mesmo para quem já foi contemplado, entende-se que essa atualização vem pela valorização do metro quadrado no Brasil. Porque o que tem de terrenos no Brasil é o que tem, só se a gente invadir divisas, que é impossível. Então, o metro quadrado, que hoje é bairro, amanhã é central, porque só cresce. E isso acontece com o metro quadrado, que evolui e os preços aumentam, atualizando também quem adquiriu já o bem. Então, você ganha na parte de investimento comprando o imóvel depois que já foi contemplado ou aguardando a contemplação com a atualização do valor. Ah, mas a parcela vai aumentar. Ok, aumentou a parcela, mas teu crédito foi valorizado, tudo que passou. Então, para frente virá. Eu vi mais perguntas acontecendo, se pode comprar imóvel comercial na hora de responder essa agora. Quem pode comprar imóvel comercial? E tem outra pergunta, se é de uma construção. Eu tenho um terreno, eu posso construir 4 sobrados pelo consórcio e depois vendê-lo? Como é que funciona a alienação? Bom, a alienação é a garantia que o imóvel fica para os grupos de consórcio até que tenha a quitação da dívida, né? É o que garante, de fato, os grupos. Você pode, sem dúvida nenhuma, comprar, se você já tem o terreno, você pode usar metade ou um valor que seja apropriado para você comprar o terreno e o restante para construção, mas nesse caso a pergunta, o terreno já é dele, ele quer construir. O terreno inteiro fica em garantia, sim. Depois que você montar o condomínio, ou se não for condomínio, se você for fracionar a matrícula, é necessário que a alienação seja substituída por um único bem, se for possível, e os outros ficam liberados. Se a garantia não for suficiente, ficaria em 2 bens e pode sim ser repassada a dívida para quem está adquirindo o sobrado sem problema algum. Se chama substituição da dívida, né? Assunção da dívida ou substituição da garantia, se for mudar a garantia.
Tem duas coisas que eu vi aqui no chat também, que eu achei interessante. Perguntaram se só no Brasil tem consórcio. Existem outros países, a Argentina tem consórcio, mas ele funciona sob uma legislação bem específica. Quando você fala, por exemplo, de automóveis ou caminhões, lá é obrigatório você comprar o bem da marca do consórcio que você está comprando, então você não tem a liberalidade como é no Brasil, em que você pode escolher ou optar pelo bem a ser adquirido. E um ponto, quando a Tati falou do imóvel comercial, e não só o comercial, mas também imóvel residencial, ele serve muito como a aposentadoria imobiliária. No Brasil, nós sabemos que a aposentadoria hoje é deficitária. Quando chegar a minha vez de me aposentar, certamente a renda vai ser muito baixa ou quase inexistente, talvez nem tenha o instituto. Então, é uma situação que nós temos que nos organizar. E a aquisição de cotas de consórcio para futuramente imóveis, sejam comerciais ou residenciais, para alocação, é uma maneira que você tem de ter uma renda futura para garantir aí uma velhice tranquila para todo mundo. É assim que eu quero estar. Por isso Blasi, que eu já tenho o planejamento. Bruni, estão perguntando como é que funciona para adquirir agrícola. Alguma coisa assim, já que você está falando do imóvel, eu vi aqui a pergunta. Quais as tratativas para aquisição de maquinário agrícola? Olha aí, Dali, já estou atravessando aqui. Imagina, Tati, desculpa. Imagina. A gente gosta do assunto dele. Não, é porque a gente começou a falar um pouquinho sobre essa questão sim. do maquinário agrícola, mas agora podemos aprofundar um pouquinho mais. Tratores, máquinas agrícolas, máquinas de construção civil, elas são perfeitamente alienáveis, então assim como o imóvel é alienável, um carro, um caminhão, esses bens também são alienáveis, vai muito da opção, da necessidade de cada um, e pode ser adquirido através de qualquer tipo de consórcio do segmento de automóveis e veículos e também no segmento de pesados, qualquer um deles, então todos atendem essa compra. É super normal, qualquer concessionária, qualquer loja recebe essas cartas de crédito quando você comprar. Aí vai depender muito da tua necessidade, né? Ou da tua possibilidade de oferta de lance, até aproveitando as perguntas, né? Modalidades de lance existem várias. Existem os lances livres, onde você vai estar concorrendo com todos com oferta livre, sempre ali em percentual, o número de parcelas. Você tem os lances fixos, que é um determinado percentual, todos concorrem, aí sim, no desempate, através do número que você está concorrendo, você vai estar participando ali com o desempate. Ou o lance limitado também, que é um lance máximo que a gente fala, que também você pode estar ofertando. Então, essa também é uma flexibilidade que o consórcio tem. E agora temos o lance de fidelidade, né? Que depois de 24 meses que o cliente já é cliente, ele tem um lance exclusivo para ele. Exato, fidelidade é para prestigiar aquele que entrou no primeiro mês e só após o 24º mês de pagamentos consecutivos é que eu me habilito a ofertar esse lance. Então, é uma categoria que fideliza o nosso cliente, né? E também prestigia esses que mantêm os seus pagamentos regulares. Mas a compra aí de tratores, máquinas agrícolas, máquinas de construção, ela é perfeitamente possível. Claro, se você tem um lance, existem concessionárias e lojas que recebem, às vezes, o seu bem como lance também, isso é importante, você tem que estar sempre procurando a marca desejada aí para poder fazer essa aquisição, com certeza. Muito bem, tem uma outra questão aqui do Lucas, que é sobre o valor mínimo de parcela de consórcio. O valor mínimo de parcela hoje gira em torno da faixa de R$ 391, R$ 392 reais a parcela. Isso do imóvel, né? No imóvel. Para um crédito na faixa de R$ 100 mil hoje, Lucas. Para o automóvel, nós temos créditos a partir de R$ 36 mil reais com parcelas na faixa de 290. Isso. Né? Então, isso, como a gente falou, isso são todas. A gente busca tornar sempre acessível todos os projetos. Seja ele do primeiro imóvel, seja ele do primeiro carro, seja ele para que você inicie algum projeto futuro. É sempre importante iniciar, independente do teu projeto. Porque, como eu falei para vocês no começo, é um capital, é um produto
que antes da contemplação, já expliquei alguns exemplos que tem, mas após a contemplação tem muito valor de mercado. E isso faz com que você tenha, assim, com certeza, uma compra adequada, que é o segredo de tudo. A compra adequada do imóvel é muito importante. Praticamente é uma compra à vista no segmento imobiliário, porque quando você faz a aquisição, o pagamento, você tem esse poder de barganha junto com a pessoa, você tem o dinheiro para negociar. Então, isso é muito importante. Então, muitos descontos na hora dessa aquisição podem acontecer no mercado imobiliário. Então, essa programação é importante. E temos investimentos a partir de 390 para o imóveis e 290 para o alto. Anderson, uma coisa, desculpa, uma coisa que é legal do nosso produto é assim, ele não tem limite. Então, o nosso primeiro produto para motors é de 36 mil e o imobiliário na faixa de 90 mil. E não existe limite máximo, porque você pode fazer composição de cotas. Você pode comprar 1 milhão, 10 milhões, 15 milhões. Claro que existem algumas regras, né, de análise de crédito, prévia e tudo mais, mas você não está impedido disso, né? Você pode fazer essa composição para atender a tua necessidade. Então, se você precisa de 100 mil, a gente vai ter produto para isso. Se precisa de 500 mil, nós vamos ter produto para isso. Acho que isso acaba eliminando... podendo ser mais de um crédito no mesmo imóvel, que até perguntaram, né? Pode ser um grupo de valores para o mesmo imóvel, principalmente em construção, isso é bastante comum, conforme for precisando a obra, vai se alavancando através do consórcio. A gente percebe, né, que as pessoas têm curiosidade de entender o consórcio de imóveis, mas o movimento é o mesmo para todos os consórcios, então ele só muda a garantia e as formas de liberação de crédito, mas do restante é igual, serve para todas as respostas que nós estamos dando. Legal. Eu queria colocar uma outra questão que ainda puxando por essa questão dos comportamentos que mudaram um pouco, a gente viu também uma necessidade de reformas em casa. E eu queria entender um pouco melhor como o consórcio se insere nessa questão das reformas também, né? De que forma que ele pode ajudar a quem quer dar uma renovada aí no seu espaço, já tem um imóvel, não quer trocar de imóvel, mas quer melhorar esse espaço, né? Para viver melhor. A gente percebe, eu já vou deixar o Anderson responder, mas a gente percebe, né, principalmente no ano que passou, o aumento da procura pelo consórcio. Só a nossa empresa, o ano passado, cresceu 38% em relação ao mesmo período de 2019. E este ano, nós atingimos 80% de crescimento em janeiro, batemos o recorde histórico de venda em fevereiro. Então, tudo isso mostra a necessidade de se planejar para viver melhor, com mais qualidade, se planejar sem pagar juros, algo real, que você possa deitar toda noite e ter certeza que teu dinheiro está ali, que é aquele valor que você pagou, é o valor que você vai ver no teu extrato, que você não vai ter surpresas de balões ou tudo mais, porque é exatamente o que você se programou, é o que você vai pagar e o que você vai receber. E com isso, a procura, a gente nota esse momento da pandemia, a necessidade que as pessoas têm de estar em casa. Olha nós estamos nós 4 em casa e muitos que estão nos assistindo estão em casa. E por mais que tenha essa flexibilidade de voltar para o escritório e estar em casa, você tem momentos da vida que é importante você estar em casa e poder trabalhar adequadamente, as famílias terem mais conforto. Nós demos mais valor no espaço onde a gente vive. Nós tínhamos esse cuidado, mas não sabíamos o tamanho da importância. Aprendemos a valorizar muito mais. E o consórcio foi muito parceiro dessas famílias nesse momento e mostra ser na decorrência do tempo. E a reforma vem para isso, porque você tem o olhar de mudar de imóvel, mas você pode fazer uma reforma no que você já vive e dar mais conforto e mais qualidade. O Anderson explica melhor como é que faz a liberação aí, então. Legal. É bem isso, né, Tati? As pessoas começaram a perceber como é importante, já davam essa atenção
o seu ambiente de vida, no seu ambiente da sua casa, mas perceberam na pandemia, porque ficaram muito mais em casa, que necessitam de alguns detalhes. Muitas vezes são detalhes, um espaço melhor, ou não basta apenas ter um escritório, tem que ter 2 agora, porque às vezes o marido não tem, a esposa também, e as coisas acontecem. Então, o consórcio possibilita a utilização do crédito imobiliário para reforma. O imóvel precisa estar averbado, é uma característica técnica do produto, ou seja, tem que estar declarado a área construída na matrícula. Em apartamentos, isso não tem problema, muitas vezes em casa, isso é uma questão que precisa de uma atenção, e você pode utilizar até 50% do valor do imóvel como critério para a reforma. O processo ele é simples, o processo precisa de um contrato particular, de um arquiteto, ou até mesmo de um engenheiro, falando o que será feito, e apresentar na administradora, e aí faz-se a liberação do crédito através da alienação do imóvel também. Então é algo que é muito interessante, algo que está crescendo com relação a isso, e que as pessoas, como a Tati falou, perceberam a real necessidade. Muitas pessoas também estão buscando trocar de imóveis, buscando imóveis maiores, então a busca de um segundo imóvel também é constante, e é o grande ponto. Às vezes as pessoas não precisam daquela urgência como é a questão da compra do primeiro imóvel. Ela já está no imóvel dela, ela precisa melhorar aquela condição, então o consórcio casa muito com isso, com essa programação, sabe? Então, essa possibilidade de dar... Sabe outra coisa que nós observamos, Dali, e aí tem uma pergunta que se vincula muito a isso, mas que a gente percebeu na pandemia, a preocupação das pessoas com a proteção através do seguro, né? E ali pergunta... O que acontece se uma pessoa, um consorciado vier a falecer? Hoje, os grupos de consórcio, eles têm a possibilidade da aquisição do seguro junto com a cota, através de uma seguradora, mas que o custo do seguro fica muito mais barato, seguro de vida, né, o seguro prestamista, porque ele é feito em grupo. Então, ele é garantidor da cota, da dívida, e ele ainda... repõe tudo que o cliente pagou. E é um custo bem inferior do que uma pólice única. Então, esse é um grande benefício que vem junto com o consórcio, que vem para o consorciado adquirir o consórcio com o seguro e ter uma proteção ainda maior. E o número das aquisições por seguro vem aumentando a cada dia, pelo custo e pela proteção desse momento que nós estamos vivendo. Eu até anotei algumas coisas aqui que eu vi ali no chat, não dá para acompanhar todas as perguntas. Não, tem muito, o que a gente não conseguiu, depois a gente pode responder por e-mail também. Mas algumas perguntas eu acho que são chaves, né? Por exemplo, tem burocracia para entrar no consórcio? Nenhuma. Com 2 cliques, praticamente, você está participando do grupo e está recebendo o boleto para pagamento. É um simples preenchimento de dados cadastrais e, a partir daquele momento... Você uma declaração de ganho, né, também. Então, é um formulário muito simples e, a partir do momento que você pagou, você já está habilitado para concorrer. A Tati comentou sobre o FGTS, sim, ele pode ser utilizado para quitação de saldo devedor e também para oferta de lance. Foi uma pergunta... Tem algumas regrinhas, né, Bruno? Isso é importante. O FGTS, sim. Ele é um pouco... tem alguns regras da Caixa Econômica. O FGTS é um pouco mais burocrático para utilizar, né? Independente de onde você está aplicando, mas é importante que ele pode ser usado no consórcio, seja para pagamento de parcela ou para oferta de lance. Ou para somar ao crédito também. Para somar ao crédito, desde que observando sempre as regras da Caixa Econômica Federal. Mas a liberação do FGTS é feito diretamente na administradora hoje em dia, né? Tem esses facilitadores. Ficou muito mais ágil o processo. Você viu que eles perguntam como que é a garantia real do trator, do maquinário agrícola? Bruno, acho que você pode complementar. É o próprio bem. É o próprio bem, o próprio trator e própria máquina. Até teve um ali que perguntou do ano. Isso varia muito de administradora para administradora, tá? Então, nós, por exemplo... consideramos entre 5 e 10 anos, depende do modelo, depende do perfil do cliente, que também é avaliado, depende do saldo devedor. Às vezes o teu saldo devedor é muito baixo, você está, mesmo que um bem
com esse ano ali entre os 5 e 10, a gente também pode fazer avaliação. Então, a aceitação da máquina é super normal para nós, né? Até pela nossa especialidade aí de quase 30 anos já nesse segmento de pesados também. As placas pode lancha falar, e placa voltaica, estava aqui, eu tinha anotado, lancha também pode, né? Tem todo um critério de análise de crédito, lancha nova, tem até, se eu não me engano, 5 anos de uso. Isso vai muito de administradora para administradora com relação ao risco de crédito. Mas nós, por exemplo, aceitamos sim a aquisição de lanchas e também placas fotovoltaicas. É uma realidade, não é uma tendência, não é um projeto, é uma realidade hoje nos nossos negócios. Então, a única questão é que temos que avaliar a alienação, se vai ficar alienado o imóvel. Dependendo da situação, a gente até aceita uma substituição de garantia através de um outro bem, mas nós aceitamos sim a aquisição de placas voltaicas. Agora, olha que legal, né, Bruno? A gente está vendo N possibilidades de uso e muitos desses segmentos que nós comentamos aqui, fotovoltaica, lanchas, existe uma carência enorme em linhas de crédito. Sim. Enorme. No imóvel, essa carência já foi maior. Hoje ainda existe carência, já existe uma disponibilidade maior, existe carência, mas existe, acima de tudo, um crédito seletivo. Para você ter certas taxas diferenciadas, você precisa ter relacionamento, você precisa ter pacotes de serviços juntos com a instituição. E o consórcio, como eu comentei lá no começo, ele é isonômico, ele é igualitário. Você pode ter quantas cartas você quiser, do valor que você desejar. Independente, se você estiver no mesmo grupo, todos naquele grupo terão a mesma taxa, o mesmo valor, o mesmo custo final da operação. Então, isso é importante. É importante que a pessoa física também tenha o mesmo custo da pessoa jurídica. Então, essa análise de isonomia, de igualdade é muito importante. E o que a Tati falou agora também, Tati, eu acho muito legal esse crescimento e eu sempre procuro focar nos objetivos e nos benefícios que isso traz para o nosso cliente. Um crescimento de 60%, 70%, 80%, como você colocou, aonde reflete de fato para o nosso cliente? Na contemplação. Hoje você pega o número de contemplação que existia antes da pandemia e o número de contemplações que começou a ocorrer depois da pandemia quase dobrou. Então a gente percebe que a grande maioria das pessoas vira o consórcio como sendo um bom instrumento e a partir daí olharam, investiram, vieram trabalhar junto com o consórcio e esse reflexo é basicamente mensalmente nas contemplações. Perfeito. E sabe qual que eu acho que é uma pergunta bem importante, se você permitir que a gente responda? Qual é a diferença a Ademilar das demais administradoras? Por que a Ademilar? Bom, acho que você tem uma pergunta que a gente pode contar, que hoje a Ademilar é a Ademicon, né? Isso. Eu ia colocar essa questão aqui. E, bom, nessas últimas semanas, o público todo está tendo esse primeiro impacto, né, com a nova marca da Ademicon. E já tem aí os anúncios na TV, nas redes sociais, na própria House, né, que a gente mostrou um pouco sobre essa questão da nova marca. E eu queria que vocês contassem para a gente, né, qual que é a história dessa nova marca, como que chegamos até aqui, né? Esse mês de fevereiro, para nós, foi um mês super importante, que foi o mês da fusão da Ademilar e da Consegue, duas empresas curitibanas, que nasceram aqui com praticamente 30 anos de mercado, se uniram trazendo o know-how do imóvel, que a Ademilar sempre teve, com o know-how do pesado, que a Consegue sempre teve, criando a nova marca Ademicon, que traz junto dela o produto consórcio de imóveis, Ademilar, e consórcio de veículos, que é a Ademicon, além de outras marcas parceiras, como New Holland, Iveco, Librelato, Mitsubishi, outras, mais umas 20 marcas que estão no multicanais, que a gente preza demais, todas elas no nosso grupo Ademicon. E por que comprar a marca Ademicon? Hoje nós somos a empresa número 1, a administradora número 1 em consórcios de imóveis e pesados independentes, ou seja, que não temos banco. Nós somos administradoras
livres, independentes. E nós estamos no primeiro lugar no ranking do Banco Central. Isso mostra uma força e uma credibilidade que a gente já entrega para esses 160 mil clientes que fazem parte da nossa carteira e trazendo todos esses contemplados mensais com a história de ser o primeiro consórcio de imóveis do Brasil e tendo o terceiro, que a Consegue traz sempre o terceiro no ranking geral de pesados de todo esse Brasil. Essa bagagem da entrega do crédito e a qualidade que nós temos com a nossa área comercial, que sem dúvida nenhuma são os melhores consultores que tem na linha de frente explicando o produto consórcio, que dá um conforto para o nosso cliente, porque o propósito dessas duas companhias, a Demilar e Consegue e agora a Demicon, é cuidar do cliente, é acolher o cliente, é entregar para o cliente o que ele precisa, para ele ter mais da vida através do consórcio. Esse é o nosso objetivo, por isso nós temos uma equipe comercial que cuida desse cliente, que são nossos consultores de venda, e temos um administrativo que traz um know-how focado no cliente. E é assim que a gente consegue atingir os primeiros lugares, acolhendo o cliente com a retenção dessas cotas bastante alta, acima da média de mercado, e fazendo o melhor serviço que a gente pode entregar e querendo melhorar a cada dia, trazendo mais tecnologia para a administradora e para os nossos clientes, fazendo com que ele tenha cada vez mais agilidade, transparência, credibilidade através do consórcio, através da Demicon. Então, é mais ou menos, em poucas palavras, essa nossa movimentação que nos traz muito orgulho de fazer parte dessa marca. Maravilha. Muito bom. Eu acho que uma coisa que o Anderson comentou sobre as contemplações, eu acho que esse volume de crescimento do ano passado de 38%, esse ano, se a gente pegar o bimestre, nós estamos com 63% de crescimento com relação ao primeiro bimestre de 2020. Isso faz com que nós tenhamos visibilidade como companhia e atrai os clientes também, porque a gente sabe que muitos procuram a contemplação, eles querem ser contemplados, querem realizar seu sonho. E com esse aumento de participantes, automaticamente essas contemplações acabam acontecendo. Mas o foco principal está realmente no cliente e no parceiro, né? Então, dar um atendimento devido, não ser um 0800, que é o que a gente costuma falar. Nosso atendimento é realmente personalizado, é um cuidado que nós temos para que o nosso cliente e os nossos parceiros sejam bem atendidos. Hoje nós contamos com aproximadamente 100 unidades de negócio, falando da rede Ademicon, são 100 unidades de negócio, com mais de 1.000 consultores treinados, capacitados, para fornecer as melhores informações e deixar o nosso cliente com toda a segurança que ele vai estar fazendo o melhor negócio. Hoje nós estamos espalhados já por todo o Brasil e até o final do ano que vem o nosso projeto é de ter 200 unidades físicas, tá? Fora o atendimento que é realizado hoje via Zoom, todas as ferramentas tecnológicas estão aqui para nos ajudar nesse atendimento, mas nós temos sim as nossas hoje 100 casas para estar acolhendo os clientes e dando as melhores informações para que vocês se sintam seguros, né, de fazer o melhor negócio, que é adquirir o consórcio conosco também. E tudo isso porque nós estamos caminhando para a abertura de capital, pensamos em 24 abrir a IPO e poder trazer mais pessoas a participar desse grande grupo. Olha, uma informação aqui já assim de futuro, muito bom. É isso mesmo. Legal. Eu queria só a gente teve são muitas perguntas, o que é muito bom, muito legal a participação. Obrigada, gente, né, para todo mundo que está aqui conosco, ao vivo. Antes da gente encaminhar para as considerações finais, acho que tem mais algumas perguntas para a gente tentar responder. Eu acho que ainda dentro dessa questão das reformas, o Luan colocou ali duas questões que eu vou colocar em uma só. Se é possível contratação de arquitetos, engenheiros com a carta e também compra de imobiliários, enfim, itens para casa, enfim, o que é possível com a carta de crédito pensada na reforma. Legal. Quando você faz um projeto de reforma, você tem que agregar valor ao seu imóvel. Isso é o primeiro ponto. Então, tudo que você faça
para que você agregue valor, sim, é possível você utilizar. Então, você faz nesse processo, nesse projeto, perdão, a participação de uma elaboração, e você pode colocar ali aquela despesa que você antecipou já para a realização do seu projeto. O imóvel, tendo a garantia, vai ser liberado sem problema nenhum, não tem problema nesse sentido. Com relação, eu também vi a questão do pagamento de mão de obra na caso da construção. Também é possível, porque o dinheiro no caso de construção, e no caso da reforma também, ele vai diretamente para o consorciado. E este valor de mão de obra, e este valor de projeto, já faz parte, já vai fazer parte do custo total da obra. Então, a pessoa, ela administra isso e paga, ela dá o direcionamento conforme ela desejar, no fluxo normal, ou da reforma, ou da construção dela. Olha, eu estou chegando à conclusão que a gente podia ter um webinar para cada modalidade, né? Para cada do consórcio. Pode fazer uma série, porque realmente tem bastante informação. Tá que nem nós com os treinamentos, com a equipe. É por etapa. Exatamente. Essa é a Tati. A gente começa com uma linha de raciocínio, de repente, na segunda pergunta, a linha de raciocínio já se perdeu. Não, já foi. Eu fico olhando as perguntas e falo, dá vontade de responder todas. Mas a gente não vai ter tempo suficiente. Mas, com certeza, ninguém ficará sem resposta. Até porque, logo mais também vai vir o blog. Isso. Pode ter todas essas perguntas lá também, né? Eu tenho uma que eu acho que é chave no nosso negócio, que é justamente sobre juros baixos. O que acontece? Ano passado foi o melhor ano histórico de consórcio, do mercado de consórcio. Para nós, sem dúvida nenhuma, também foi o melhor ano da companhia. E com taxas muito baixas, principalmente no financiamento imobiliário. Foram anunciadas diversas opções aí como financiamento. E mesmo assim, o consórcio se manteve em alta. Eu me lembro muito bem, falando um pouquinho de caminhões, tratores e máquinas, nós tivemos períodos de taxa de financiamento de 2,5% ao ano, 4% ao ano, programas de Finame, Moderfrota, e mesmo assim foram os melhores anos de consórcio também para o segmento de pesados. Então, o que nos mostra? Que com juro baixo, o empresário e até mesmo uma pessoa física, ela se sente ainda mais estimulada para investir no seu negócio, para ampliar o seu negócio, para comprar novos bens. E o consórcio acaba se encaixando em todas essas modalidades também. Então, o juro baixo, ele faz com que o consórcio também se alavanque e tenha mais clientes procurando consórcio. Na prática, o consórcio funciona com crise, sem crise, juro alto, juro baixo. O consórcio é um produto que ele tem a correção anual, se é pelo INCC ou IGPM com os automóveis, ou às vezes a tabela do fabricante, dependendo do modelo, mas ele não tem juro. Então, é a taxa de administração e a correção anual da carta de acordo com esses índices. Então, isso faz com que a gente tenha uma certa estabilidade e funcione muito bem aí no Brasil ao longo desses 60 anos já de história. É importante essa questão dos juros, né, Bruni? Porque quando a gente fala de taxa, mesmo sendo juro baixo, ele continua, o juro do financiamento, ele continua sendo juro sobre juro. Então, isso faz com que isso vá gerando um montante futuro e amortizando menos a dívida. Quando você fala em taxa, ela é taxa simples, não existe o acúmulo de juros. Então, mesmo no momento de juros baixos, faz-se sentido essa operação, certo? Como você falou, por essa questão de custo final, mas também por uma questão estratégica. Eu acho que a palavra correta do consórcio é um produto estratégico, um produto que deve sim fazer parte da prateleira das empresas, das famílias, das pessoas que querem realizar patrimônio. Então, é importante a gente ter essa noção ou de comprometimento, ou de análise, ou até mesmo no custo um pouquinho mais técnico, como foi essa questão dos juros que você colocou. Muito bem. Tem uma outra questão que eu acho que é importante também a gente responder aqui no ar, que o Adriano comenta, o consórcio se mostra um bom investimento, mas quais são os riscos, né? Num caso de inadimplência, como que funciona? Vocês até já passaram um pouquinho por isso, mas só para a gente deixar, enfim, essa questão bem exposta aqui. O que funciona assim, né?
Todo grupo de consórcio, quando um cliente ele deixa de pagar por qualquer que seja o motivo, primeiro ele pode voltar a qualquer momento, desde que tenha vaga no grupo. Se ele optar em não voltar, ele passa a participar de um sorteio para recebimento desse investimento que ele fez, ou no encerramento do grupo, conforme cada caso. Essa cota automaticamente é reposta no grupo, ou seja, entra um novo cliente que começa a pagar da primeira parcela. E o grupo volta a ficar forte. E quem já foi contemplado, a garantia é o próprio bem. Então, normalmente, essa garantia, ela tem um valor maior do que a dívida do cliente. Então, quando vai para um leilão ou algum processo para esse valor, para esse bem ser vendido, esse valor volta para o grupo e automaticamente o saldo volta a ser suficiente. E esse cuidado é sempre feito. E toda a responsabilidade do grupo é da administradora, conforme a norma do Banco Central e conforme a fiscalização do Banco Central, além da lei, que é super rigorosa quanto a isso. Muito bom. E tem uma pergunta do Renato, e que ele coloca que ele, ouço muito a fala popular de que a taxa de administração é o juro disfarçado. Ele pede um esclarecimento, enfim, para nessa diferença. É basicamente o que eu falei agora, Renato, né? Claro, existe uma taxa, existe um custo, porque existe uma administração com base nisso, mas ela não trabalha, inclusive a taxa de administração é o chamado juros simples, né? Mas ela não trabalha da forma como o juro composto. Juro composto é quando você deve 100, mês que vem ele vai 101, 102, ele vai acumulando a sua dívida. A taxa não. A taxa ela é pura, ela é agregada mês a mês e quando você paga, você amortiza de fato. Então, existe essa diferença. Agora, claro, existe porque existe uma administração por parte da administradora de consórcio que faz toda essa engrenagem andar e, principalmente, porque ela é responsável pela saúde financeira de toda a operação. Então, isso é muito importante também salientar. A análise de crédito ela tem que ser focada nisso, ela tem que ser direcionada para isso, ela tem que ter ferramentas capazes de fazer essa análise de crédito suficiente, essa garantia do grupo, para a saúde financeira de todo o projeto. E agora tem uma pergunta minha. Como funciona hoje as reuniões de contemplação? Porque há muitos anos existia quase um evento, assim, né? Como se dá esse? Porque são muitos grupos, enfim, qual que é a mecânica da contemplação hoje? Na verdade, o imóvel funciona diferente do veículo. O imóvel pela Loteria Federal, do primeiro ao quinto prêmio, seguindo essa ordem e tem tabela de equivalência conforme o tamanho do grupo. Então, o evento é a Loteria Federal, não tem mais aquele evento. As assembleias de veículos são feitas online pelo Globo, e é o quinto prêmio, a quinta bolinha, que é o premiado através de uma composição de número que é feito de forma online, ao vivo, para que todos possam assistir. Muito bom. Olha só, já estamos aqui há 1 hora conversando, né? Temos muito assunto, foi um papo muito legal. Eu queria encaminhar para o nosso encerramento, mas passar a palavra para cada um de vocês para fazer uma consideração final, né, sobre o consórcio e como ele pode auxiliar, né, as pessoas a tirar seus sonhos do papel e realizá-los, enfim. Obrigada pela participação de vocês e obrigada também pela participação de todos, né? Foram várias perguntas. Quem eventualmente não teve resposta, terá sua resposta em breve. E muito obrigada. Vou passar a palavra para vocês. Vou começar com a Tati. Bom, primeiro, obrigada aí por essa hora de conversa, obrigada a todos que participaram. O que eu quero deixar de recado final, de encerramento, é que o consórcio, esse produto brasileiro, faz parte do dia a dia do brasileiro. Através dele, com um custo bastante baixo, bastante acessível e bastante real, as pessoas
podem adquirir cada vez mais patrimônio na vida delas. Então, investir em consórcio faz muito sentido para o tempo que nós vamos viver, para os dias que nós vamos ter, e também pensando em algo familiar, é para a família ter maior qualidade de vida, é adquirindo patrimônio através do consórcio. Esse é o nosso produto, que nós somos apaixonados, que cada dia nos encanta mais, porque cada cliente que realiza o seu sonho, o seu objetivo, para nós, a realização é nossa. Porque saber que um cliente conquistou o planejamento da vida dele através do consórcio faz com que a gente fique vivo cada dia mais e cada dia a gente possa buscar novos produtos, novas formas de liberação de crédito, novidades para que entregar muito mais para esse cliente. Então, acho que minha consideração é se apaixone pelo consórcio como nós somos. Isso é verdade, né, Tati? Eu realmente sou apaixonado pelo produto. A minha área era a área financeira antes de trabalhar na Ademilar e já estou há 16 anos na Ademicon, então com certeza me apaixonei e o que a Tati falou é muito verdade. Eu acho que o instrumento que ele possibilita as pessoas a realizarem seus projetos, seus sonhos e de uma forma muito igual, muito igualitária, muito acessível. Então, isso não tem preço. E a gente imagina, principalmente naquele momento mais produtivo da vida da pessoa, onde você está começando a formar teu patrimônio, começando a querer pensar um pouco mais lá na frente, e o consórcio ele participa da vida. Ele fornece essa condição de você simplesmente formatar melhor teu orçamento, realizar, desejar e botar em prática. Agora, comercialmente falando e no sentido efetivo mesmo, um conselho. Quando você identificar que é o teu caminho, faça, certo? Não existem muitas pessoas que comparam A com B, com outro produto. Não. Na verdade, cada um tem a sua característica, cada um tem seu benefício, mas aquilo que você sentir, realmente bote em prática. E o consórcio permite isso, sabe? Então, isso é muito legal de fazer parte na vida das pessoas no dia a dia, e não tem preço quando a gente olha um cliente realizando seu projeto ali com a gente vê isso todo dia e cada vez mais constante. Muito obrigado pela participação de todos. Obrigado pelo convite, agradeço meus parceiros aí, foi muito bom poder compartilhar essa noite com vocês aí, esclarecendo as dúvidas da nossa audiência. Eu queria convidar a todos a visitarem nosso site, www.ademicom.com.br, www.ademilar.com.br, www.ademimotors.com.br. Lá também tem os sites das marcas parceiras que nós temos, então todos têm um portfólio completo aí de consultas. E eu me lembro muito bem, quando eu entrei a trabalhar, e eu já estou há 22 anos, são 21 anos de Conseg e 1 ano já de Ademicom. E eu me lembro quando no segundo dia de trabalho, um vendedor na época chegou já me trazendo a proposta, a tabela e falou, a primeira coisa que você vai fazer com 21 anos é um consórcio, é assim que você vai formar, vai comprar teu carro, vai comprar tua casa. E graças a Deus, com essa instrução e agora ao longo desse tempo, sempre acreditei em consórcio, então acreditem que vocês vão estar comprando um produto excelente. Muito bom, obrigada, gente, obrigada pela participação. E vamos ter outros papos assim para falar mais sobre o consórcio, sobre tudo que ele pode proporcionar. Obrigada mais uma vez. Obrigada a você por tudo aí, pela noite, pelo acompanhamento, fez toda a diferença. Obrigada, pessoal. Obrigada, Anderson. Obrigada, Bruno. Eu que agradeço vocês. Obrigada a todos vocês, todas as unidades que estão aí com a gente, também todos os consultores, todo o administrativo que está aí forte e firme também nos assistindo. Pessoas que beijo no coração. Querem investir com a gente também. Obrigado pelas perguntas. É isso. Isso aí. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Até, tchau. Obrigado. Pessoal, boa noite.